Você começa a estudar o idioma todo empolgado e de repente a motivação some. Esse vídeo é muito importante. Eu vou te dar um choque de clareza. Algumas coisas que você precisa saber sobre aprender uma língua estrangeira. Aprender um idioma é como entrar num relacionamento novo. Você começa super empolgado, não vê os defeitos da outra pessoa e gosta e quer estar perto e é aquela coisa gostosa. E aí tem a primeira briga, vê o primeiro defeito, né? Então são etapas. Você começa a estudar o idioma todo empolgado e de repente a motivação some. Quer saber como evitar isso ou pelo menos diminuir? Eu vou te dar agora 10 passos para você não desistir. O tema do vídeo é como se manter motivado, mas vamos falar um pouco sobre motivação. Motivação não é um presente dos deuses que cai no teu colo e você, nossa, como eu sou uma pessoa disciplinada, como eu sou uma pessoa motivada. É algo que você vai construindo e vai ter dias que você não vai estar animada, não vai estar empolgada. Por exemplo, ontem eu não estava muito motivada, muito empolgada para entrar na minha aula de inglês. Mas eu pensei, poxa, acabei de fazer o pagamento, acabei de acertar lá com a professora, os conteúdos que ela deu segunda-feira faz todo sentido com o de quarta. Mesmo que eu não tenha feito a lição, eu vou entrar. E fui, entrei, e gente, a aula foi incrível. Falei coisas que eu não estava acostumada a falar, me imaginei em situações reais, então super valeu a pena entrar naquela aula, fazer aquela aula, mesmo não estando motivada, como eu estava no começo, nas primeiras semanas. Então, a primeira coisa que você tem que ter, a dica número 1 é: tenha um objetivo claro. O que você quer fazer com aquela língua? Por que você está estudando aquela língua? Porque eu gosto, porque eu quero viajar. Se você fizer assim, eu quero falar francês, é um objetivo muito amplo e muito vago. Esmiuça isso, deixa em mini metas. Eu vou para a França em outubro, então eu quero pedir um café, pedir uma água, me comunicar. Eu tenho um crush francês e quero encontrar com ele na França falando. Ou eu quero falar melhor com ele pelo celular. Eu quero passar numa entrevista de emprego e poder trabalhar na França. Eu quero fazer um mestrado e apresentar os meus trabalhos da minha área em francês. Então, você tem que ser mais específica, ter esse objetivo claro e ser mais específica com o que você quer. Outra coisa muito importante, que é a dica número 2, é visualizar o resultado. Se imagina falando com gringos, se imagina encontrando com gringos na rua, se imagina viajando, conhecendo o lugar. Vou pedir uma água aqui em francês, vou pedir um café. Deixa eu ver o menu. Como que eu falaria para pedir esse prato? Como que eu peço a sugestão dele? Né? Porque je voudrais, todo mundo sabe. Je voudrais un poulet, je voudrais une viande. Mas como que eu falo? Você tem uma sugestão para me dar? Né? Vous pouvez me recommander quelque chose? Quelle est votre suggestion? Então, você imaginar essas situações é diferente e ajuda muito você poder visualizar o seu sonho. Tem uma coisa que eu e meu marido fazemos aqui em casa, que a gente gosta muito, que é visualizar no YouTube, em 4K, os lugares que a gente quer conhecer. Então, por exemplo, minha mãe mora em Portugal, a gente fica assistindo vídeo de Portugal para se imaginar lá. Eu gosto muito de viagens, então eu vejo lugares diferentes que eu quero visitar, natureza. Então é muito legal, porque você se aproxima do sonho que você quer viver. Eu duvido que se você colocar Paris 4K no YouTube, você não vai ficar motivado para estudar. Porque lá na França, se você usar o inglês, você vai ser atendido, você vai conseguir pedir seu café, pedir a sua água, mas ele não vai contar a história do prato para você. Ele não vai perguntar de onde você é. Você não vai fazer amizades, você não vai ter conexões se você não falar o francês. Porque o inglês é só assim, water ou coke. Não é assim, de onde você é, qual é o seu nome, por que você fala francês. Situações que a gente pode viver quando a gente consegue conversar um pouquinho. Tinha uma loja lá em Montmartre que era de chocolates, e aí eu falei que eu era brasileira, e o cara, o chocolate que a gente usa aqui na loja é do Brasil, tu peux me tutoyer, pode me chamar por ti. E altos papos com as pessoas em Paris. O cara me explicou de onde vinha a carne, e a mesa do lado, que as pessoas falavam em inglês, era só we, no, yes, no. Então,
fica outra viagem quando você consegue falar a língua do local. Outra coisa importante é comece pequeno. Não adianta você querer estudar 3 horas por semana, 4 horas por semana, se você não estuda nem 10 minutos. Começa com o simples, 15 minutos, 10 minutos, em vez de 2 horas num único dia. Aí não adianta nada, né? Porque a gente faz 3 horas num dia e aí fica 15 dias sem ver o francês e aí depois, até pegar o ritmo de novo, a gente já tá desmotivado. Então faz ali 10 minutinhos na segunda, 10 minutinhos na quarta, vai para sua aula de conversação para você praticar, que vai ser mais tranquilo, a constância vai ser maior. Número 4, colecione mini vitórias. Nas nossas mentorias e na aula que a gente dá, a gente sempre valoriza muito o pequeno progresso do aluno. Ele ter conseguido falar uma frase, ele ter conseguido responder em francês, ele acertar a tradução de alguma coisa, ou ele explicar alguma coisa que ele já aprendeu. Tudo isso tem que ser comemorado. Então, quando você conseguir acertar uma pronúncia, fazer uma frase, falar alguma coisa, bravo, bravo, très bien, comemora, dá um tapinha aí nas costas, porque você merece. Principalmente se você conseguir ler um diálogo inteiro, foram só 5 linhas, mas não tem problema, você não lia nada e agora você lê 5 linhas, já é alguma coisa. Nossa, aprendi 5 palavras novas essa semana, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ótimo, bravo, parabéns, porque na outra semana você já não sabia essas 5 palavras. Outra coisa que ajuda muito é você criar gatilhos. Coloca lá torre pela casa para você se lembrar da tua viagem que você quer fazer, de você morar na França e tudo mais. Põe post-its pela casa, bonjour, salut, troca a linguagem do celular, a linguagem do computador, para quando você abrir, tá lá, bienvenue, e você vê francês toda hora. O idioma tem que estar na sua cara, na sua vida, no seu dia a dia. Não dá para ser só na aula, porque senão vai demorar muito, 2 anos, 3 anos, 4 anos para você conseguir falar alguma coisa. Então, quem fala rápido geralmente mergulha, e mergulha de cabeça. O Instagram, as coisas que a pessoa fala, tudo em volta dela tem músicas francesas, filmes franceses, posts franceses. Porque eu aprendi na aula tal coisa, tal coisa, tal coisa. A pessoa realmente vive aquilo. E dá para fazer isso mesmo morando no Brasil, viu? Eu sou a prova viva, então dá para fazer sim. E aí, outra coisa que dá para você fazer, que é a 6ª dica, é você tentar usar na vida real. Se você tem aquele amigo, aquela amiga que fala francês e você mandou uma mensagem para ela, manda um áudio para tua professora. Tem uma aluna que ela é do Sul e outra aluna que é lá do Nordeste. Elas se encontram todo domingo para fazer leitura juntas e praticar, para treinar o idioma fora da aula. Então, olha que legal. Eu tenho certeza que se você estudar ali um pouquinho na sua rotina, nas suas coisas, você já vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir achar uma solução para a tua rotina. Tem uma aluna, por exemplo, que ela mora 1 hora de uma praia que tem acesso a turistas. Todo final de semana ela vai lá para achar alguém para praticar o francês. Fora os aplicativos que a gente tem, que a gente pode usar, né, para treinar. Você ensina o português para a pessoa te ensina o francês. Então é bem legal. Entre numa comunidade. Estudar sozinho, gente, é muito desanimador. Para você manter a motivação é muito mais difícil. Se você tem uma turma, se você tem uma sala, eu duvido que ontem eu não teria cancelado a minha aula de inglês se fosse aula particular. Mas como era em grupo, eu não tinha muita opção, eu falei, tá bom, vou fazer. E fiz a minha aula e foi super legal. Trocamos experiências com os colegas. Então esse senso de comunidade nos dá motivação, inspiração. Sozinho é mais fácil de parar. E o dia que você estiver desanimado, a sua professora vai te motivar, seus colegas vão te motivar, vai ter alguém que vai falar e você vai falar, nossa, eu quero falar igual essa pessoa. Então, ajuda a continuar. Número 8, você pode se recompensar. Fui para aula, fiz uma liçãozinha de 10 minutos, assisti um vídeo no YouTube. E essa semana eu completei a minha lista lá de coisas que eu tinha que fazer com o idioma que eu tô estudando. Se recompensa, te dá um mimo. Vou jogar um pouquinho de videogame. Vou assistir alguma coisa.
né? Porque essa sensação de recompensa, o nosso cérebro fica muito feliz. A gente gosta, né? Endorfina e tudo mais. Número 9. Se você tá cansado do jeito que você tá estudando, você não vai tirar da sua vida o objetivo de falar francês. Você vai mudar a forma que você tá estudando. Cansou de estudar sozinho? Vai estudar em grupo. Cansou de estudar em grupo? Vai estudar em dupla. Mas você não tira da sua cabeça o objetivo final, que é falar essa língua maravilhosa que é o francês. Vale muito a pena, é muito gostoso. Vai ser recompensador para você, vai te ajudar profissionalmente, socialmente, vai ser legal. E pensando na forma, no jeito de aprender, a gente tem as nossas mentorias, que é voltada para prática, para fala, para conversação. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo, você entra em contato com a gente para você saber como funciona e a gente poder te ajudar também. E número 10, tenha paciência, mas paciência inteligente, porque aprender uma língua é como eu falei no começo, não é uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo, mas também não é uma coisa rápida. É algo que vai demorar, que vai demandar um pouco de você. Então, tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com o processo, tenha paciência com o aprendizado. Coloca na sua cabeça que não vai ser do dia para a noite e que toda semana você vai se adaptar. Não fez uma semana perfeita essa semana? Se organiza para próxima ser melhor, para a próxima você conseguir ter a aula prática, para a próxima você conseguir estudar um pouco. E vai reajustando, é igual atividade física, né? A gente não gosta de ir, mas a gente sabe que faz bem, que ajuda, e aí a gente vai sempre ali tentando ter uma constância. Pensa assim, a motivação é como uma fogueira, um fogo. Se você não for lá alimentando aos poucos, ela vai apagar, ela vai morrer. Faz esses 10 passos que eu te ensinei. Vê um vídeo no YouTube, vê alguém falando francês, alguma brasileira falando francês para você pegar de inspiração. Simule do porquê que você começou, do porquê que você quer falar para te motivar, para te dar um empurrão, para você conseguir voltar para o ritmo e continuar estudando, tá? Espero que essas dicas te ajudem. Se você quiser um vídeo específico, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer gravar para você. E on se parle, merci!